Bom dia! Hoje, aqui na Xamanflix, a gente vai entrevistar, eu, Viviane, vou entrevistar a Ângela Fusaro, essa mestra tão especial, tão parceira, né, tão aberta e que me ensina tanto e que eu ainda quero aprender muitas coisas, né? Tem muita coisa para a gente aprender aí, mas que trouxe muita clareza para a minha vida, então eu quero levar um pouquinho disso, dessa clareza, de experiências na vida real, de pessoas reais, pessoas amorosas, pessoas que hoje se tornaram uma melhor versão de si mesma e que possam inspirar para que outras pessoas tenham coragem de dar o primeiro passo. E como diz o meu grande amigo Cadu Caçaú, dá o passo que o universo põe o chão embaixo. Então eu estou aqui hoje com a Ângela Fusaro, essa mulher linda que eu adoro, e ela vai contar um pouquinho pra gente como o xamanismo chegou na vida dela, né? E as transformações vividas, e vai contar um pouquinho pra gente dessa história linda de vida que ela tem e que me inspira tanto. Então, bom, acho que a minha chegada no xamanismo foi um fato de eu ser uma pessoa buscadora, de fato. Sempre, desde pequena, eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Tudo eu perguntava por quê. Mas por quê? Por quê? Por quê? E meus pais, meus tios e todo mundo, poxa, Ângela, você fica perguntando por quê das coisas, por quê das coisas. Eu ia de castigo, mas enquanto a pessoa não me explicasse por quê, eu não, aquilo para mim não fazia sentido. Eu queria entender. Depois que eu entendesse, eu faria qualquer coisa. Agora, é porque é, para mim nunca foi resposta, né? Então assim, vai fazer por quê? Porque tem que fazer. Não, não é resposta, né? Então acho que eu fui buscando isso, né, na minha vida, assim. E quando eu comecei, quando eu tinha 24 anos mais ou menos, eu tive síndrome do pânico. E isso há 40 e tantos anos atrás, não tinha diagnóstico para isso. Então eu tinha acabado de me casar e tudo, então eu fiquei sendo, eu não falava para ninguém porque eu tinha vergonha disso. E, e eu tinha um companheiro que também não entendia disso. Quer dizer, ele também, né, também achava, a leitura dele com aquilo que estava acontecendo comigo era que eu era uma mulher fraca, que eu era uma mulher medrosa, que eu era uma mulher. E assim eu fui acreditando nisso tudo, né? E fui ficando ali até o momento em que eu comecei a perceber que eu falei que eu não queria tomar nenhum remédio, que eu queria entender de fato. Eu cheguei aí num psiquiatra na época e eu tomei o remédio durante 5 dias. Eu falei, eu não quero ficar idiota e continuar tendo síndrome do pânico. Então eu vou querer entender o motivo pelo qual isso está acontecendo comigo. E assim foi, foram anos muito dolorosos, porque eu fui procurar reiki, homeopatia, floral, e eu fui fazendo todo o meu tratamento, todo o meu processo de cura, né, de melhorar, de sair daquele buraco, foi através das terapias que tinham a ver com a parte vibracional da coisa, né? Como é que eu vibrava, o que estava acontecendo comigo, na verdade. E aí eu comecei a busca. Então fui estudar magia durante muitos anos, tarô, baralho cigano, tudo isso e tal. E aquela coisa, um monte de informações, né? Um monte de conhecimentos que me fizeram começar a compreender que tinha um propósito ali dentro daquilo que eu estava sentindo. Que aquilo não era porque Papai do Céu não gostava de mim ou qualquer coisa assim, ou porque eu tinha sido escolhida para ser a sofredora. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes na minha cabeça, porque eu morava no 21º andar. Então, assim, é uma coisa que eu sei que é chocante de falar, né? Mas muitas vezes eu olhei lá para baixo, sabe? De Uhum. verdade. E, e vinha assim na minha cabeça, mas isso que você está passando é para que você se torne uma pessoa melhor. Foi essa fala que eu nunca esqueci que vinha na minha cabeça. E que eu fui entendendo que eu tenho um propósito. Alguma coisa vai acontecer, tem um propósito nisso tudo. E aí eu fui.
melhorando, melhorando e tal. E em 2006 eu conheci o xamanismo através do curso de formação de terapeuta de alinhamento energético. E na primeira batida do tambor eu entendi exatamente o que todo o meu conhecimento, o que todo aquele meu processo que eu tinha passado durante a minha vida inteira significaria. Eu entendi dentro do xamanismo aonde que eu poderia colocar tudo aquilo que eu tinha compreendido da vida, sabe? E aí eu comecei meus estudos e tal dentro do xamanismo, que acabou tendo muito a ver com tudo que eu estudei da magia, né? Então tudo vem do mesmo lugar, né? De autoconhecimento, de conexão com a natureza, de conexão com tudo que o grande espírito criou, né? Então foi esse o meu encontro com o xamanismo. E a partir daí, todo o meu processo de me transformar em terapeuta veio tudo do fato de eu não mais necessitar exatamente, eu vim perceber isso há muito pouco tempo atrás, eu não preciso de um caminho único. Porque o xamanismo, ele é uma filosofia de vida. Uhum. Então, viver xamanicamente, viver sentindo as coisas xamanicamente é o que importa. Então, nada mais na minha vida hoje em dia que eu faça, qualquer movimento, qualquer pensamento, qualquer estudo, qualquer coisa que me venha, tem sempre um entendimento através desse olhar. É desmistificar o que é isso, exatamente, né? É pura e simplesmente o respeito à natureza, a tudo que o grande espírito criou, né? Então, a partir desse olhar, é tudo muito simples. Estar dentro do mundo xamânico, né? E eu honestamente, eu não me sinto à vontade de dizer, eu sou do caminho vermelho, eu sou do caminho não sei o quê. Eu sou do xamanismo. O que vier, de qualquer lugar que vier. Agora mesmo eu estava lá estudando sobre a cruz andina, entendeu? A chacana. Então, assim, não interessa de onde vem. Se tem como fundamento o respeito e a conexão com o que o grande espírito criou, eu estou dentro, né? Então, todo o meu trabalho hoje em dia terapêutico, né, que eu faço, ele tem esse olhar, ele tem esse jeito de trabalhar, né? Maravilhoso. Com os 4 elementos, com a natureza, com a terra, com o pé na terra, sabe? Com os animais. É isso que me dá assim muita alegria, porque eu não preciso sofisticar, né? Eu não preciso ter um Deus lá em cima, né? Eu tenho Deus em tudo quanto é lugar aqui. Agora minha cachorra estava ali deitada. Minha não, que não é minha, né? Mas é da casa, né? Mas que é minha de coração. Exatamente, é do coração. Então, assim, olhar o Criador em tudo, né? Sim. Então, e aí a gente aprende, porque a gente se sente assim que tem no meu coração, né? Que eu não sou melhor do que nada do que ele criou aqui, né? Sim. Nós homens por muito tempo, né? Esse modelito homem, né? Uhum. Né? Eu não sou diferente da minha cachorra ou dessa planta, né? Exatamente. Ou daquele mosquito, da formiga que passou ali, né? Eu sou só um outro modelo. Exatamente. Tipo modelito, né? Então, esse é o meu caminho dentro do xamanismo. Eu digo que o meu xamanismo, ele pode vir de todas as vertentes. Então, eu tenho o caminho do xamanismo, de que não faz tanta diferença para mim. São conhecimentos diferentes, né? Mas não faz diferença. Uhum. Dentro do meu coração é tudo xamanismo, né? É tudo conexão. É a verdadeira religião no sentido de religarem. Exatamente. Eu me religo, né, com o Criador. E isso para mim é o que basta. Maravilhosa! Eu vou te perguntar uma coisa. Você falou aí que é Deus, né? Vendo agora a Leca,
no encontro que vai ter um videozinho ali, no encontro com o animal de poder, foi essa sensação que eu tive, sabe? Uhum. Na hora que eu vi aquela baleia, que eu vi os golfinhos, eu falei, a minha fala é, isso aqui é Deus. Saiu de dentro do meu coração, porque eu me sentia ali em outra dimensão, sabe? Era uma coisa muito forte, né? E quanto aos seus trabalhos, assim, antes da gente finalizar, só para você contar e aguçar um pouquinho, assim, eu já fiz alguns, né? Todos os trabalhos da Ângela são incríveis, tanto para esse lado que ela está falando mais indígena, quanto o outro para magia, né? Então, tanto essa conexão com a nossa ancestralidade, quanto ao construir um objeto sagrado, né? Quanto a se conectar com os elementos da natureza, quanto curso de magia mesmo, guardiões da dimensão da consciência crística, e cada um deles foi me ensinando a me conhecer melhor. Não só aprender, né, de como a gente pode usar isso na nossa vida, independente de ser terapeuta ou não. Né? É uma conexão com você mesmo, com a sua essência de alma, né? Então fala um pouquinho assim dos trabalhos que você tem, que estão agora, ou um pouquinho deles, que ela está sempre divulgando, a gente divulga na plataforma do Propósito Deck, ela divulga nas redes sociais dela, então quem quiser, quem se interessar, é só dar uma olhadinha lá, @Propósito Deck, @Ângela Fusaro, tá bom? Espera aí que ela vai contar um pouquinho pra gente agora. Então, bom, eu tenho alguns trabalhos, né, que eu tenho feito ultimamente, quer dizer, ultimamente não, já tem algum tempo. Então, eu dou formação em terapeuta de alinhamento energético, né, que é uma técnica que vem do xamanismo. Eu tenho um outro trabalho que chama-se Medicina dos Quatro Ventos, que foi um trabalho focalizado ou canalizado, seja lá como é que a gente quer dizer isso, que toda pautada em cima da roda de medicina. Então a gente trabalha com as 4 direções, o animal medicina e o animal sombra daquela direção. A gente cada uma dessas direções tem uma terapia específica daquele corpo, né? Corpo físico, mental, espiritual e emocional. Então é um trabalho não só de autoconhecimento, né? Entendendo cada uma de nós dentro dessa roda de medicina, né? O que somos a cada direção, né? E alguns trabalhos xamânicos também, de curas xamânicas, limpezas energéticas e tudo. E trabalho também com as guardiãs do feminino ancestral, que também foi um trabalho que me veio super assim canalizado, que me vieram as 8 forças das guardiãs da dimensão de consciência crística, me dizendo como é que eu tinha que trabalhar as mulheres, porque eu achei sempre que eu nunca trabalharia com mulheres, porque eu não sou muito um protótipo assim. E as pessoas começavam a me perguntar: você trabalha com o feminino? Não. Você trabalha com o feminino? Até eu perceber que o feminino com o qual eu queria trabalhar era o feminino da terra. No dia que eu fui batizada como Agdyapacha, mulher da terra. Então, quando eu entendi, me veio nitidamente Irmandade das Filhas da Terra, que é esse trabalho que eu faço, que é uma libertação de lealdades da ancestralidade feminina, né? Para que a gente cure 7 gerações para trás e que a gente libere 7 gerações para frente, né? Então, são esses trabalhos que eu faço hoje em dia e sou muito feliz por isso. Muito linda demais. Gente, é plenitude pura, né? Assim, quero te agradecer muito, de coração, por sempre ter estado com esse coraçãozão aberto, assim, em todas as coisas que eu falo: Ângela, vem comigo aqui, tá ali do meu lado, sabe? Essa imersão que ela tá falando do feminino ancestral, gente, foi um divisor de águas na minha vida. Exatamente a palavra que ela usou. Uma libertação da minha ancestralidade, de coisas que não pertenciam a mim. E que, de alguma forma, eu hoje tô aqui fazendo a primeira entrevista da Xamanflix, tranquila, inteira, sabendo que não precisa ter certo nem errado, que tá tudo certo.
cada um do seu jeito, do jeito que pode, do jeito que vibra no coração. Então, assim, toda a minha gratidão. Eu tive ainda a surpresa, né, de ser batizada na Irmandade das Filhas da Terra e de receber um nome que eu não posso nem falar aqui, que eu já me emociono, mas Guerreira da Luz Escarlate. E Guerreira da Luz, as Guerreiras da Luz, é como eu me refiro a todas as pessoas que estão ali no Propósito Deck. Quer dizer, está tudo conectado. Se abre, começa a buscar o que vibra seu coração, que seja meditação, que seja xamanismo, que seja... O xamanismo é uma filosofia de vida, né? Então, se isso te vibrar também, ali tá com os elementos, busca, se busca, porque a nossa vida fica tão mais leve, tão mais verdadeira e tão mais presente, vivendo esse presente daqui a agora. Um beijo, até a próxima.